Eu gostaria que você dedicasse um tempinho a esse problema número 6. Eu diria que dentro da disciplina de termodinâmica é o primeiro projeto que se assemelha a um projeto de pesquisa que eu estou propondo a você, né? Em primeiro lugar, tem uma afirmação, quer dizer, na verdade o modelo de gás ideal é apenas uma aproximação, porque mesmo a baixas densidades, os gases reais não obedecem à lei dos gases ideais perfeitamente. Essa é a primeira afirmação. Uma maneira sistemática de dar conta dos desvios em relação ao comportamento ideal é a expressão virial, a expansão virial, perdão. A expansão virial é uma técnica muito utilizada em termodinâmica para você derivar equações de estado de diferentes fluidos. Ela é uma maneira, digamos, geral de você englobar todas as equações de estado possíveis numa formulação unificada. Ela pode ser deduzida a partir de um modelo de interação entre as partículas que compõem um fluido, que envolve interações de pares, interações de 3 corpos, interações de 4 corpos e assim por diante. Isso aqui chama-se, a técnica que gera a expansão virial, chama-se técnica de aglomerados ou técnica de clusters. E quem for se aprofundar aí na linha da mecânica estatística e da termodinâmica vai se deparar com ela em algum momento futuro. Aqui eu vou apenas citar a forma final da expansão virial. É uma maneira, como eu disse, de escrever todas as equações de estado com uma mesma estrutura, e ela tem uma estrutura assim: PV igual a NRT, veja, isso aqui é a expansão, a equação do gás ideal, multiplicado por um fator, por um termo, que vai ter vários, que na verdade é uma série de termos, e essa série é que vai estar associada a essas interações que eu mencionei. O primeiro termo dessa série é o termo que considera a inexistência de interação, é o gás ideal, né? E os outros termos dessa série são termos que dependem de potências do volume por mol, V sobre N. Então isso vai ser assim. Claro, você pode, aí os outros termos da série serão V grande dividido por V sobre N ao cubo e assim sucessivamente. Esses coeficientes que aparecem aqui são chamados os coeficientes do virial, ou os coeficientes da expansão do virial. E eles são dependentes da temperatura, como aliás quer destacar o exercício que eu estou propondo a você. E dependem também do particular modelo, como eu disse, que você estiver estudando. Como eu disse, B grande, C grande, D grande, etc., são chamados os coeficientes da expansão do virial, ou coeficientes do virial. Veja que cada termo dessa série envolve aqui o volume por mol no denominador. Portanto, se a densidade do gás for baixa, significa que V sobre N é grande, tá certo? Então, quanto mais baixa for a densidade, mais termos dessa série eu posso ignorar nas aproximações sucessivas que eu vou poder fazer. Claro, você vê aqui que no limite de densidade nula, você tem o gás ideal, né? Com densidades baixas, cada termo dessa série vai ser menor do que o termo anterior, por causa da presença desse fator V sobre N elevado a uma potência N no denominador. Em muitas situações se torna suficiente omitir o terceiro termo e se concentrar no segundo, esse daqui, chamado, claro, o coeficiente, ou segundo coeficiente do virial. Ele é o segundo porque o primeiro é 1, né? Então, muitas vezes, isso acontece na pesquisa que quer determinar equações de estado de diversos fluidos, o primeiro passo é você tentar determinar, ou empiricamente ou formalmente, qual é o valor do segundo coeficiente do virial. Então você vai ver artigos ainda hoje publicados, cujo título diz: calculei o segundo coeficiente do virial de não sei o quê, por exemplo. Se eu estou ignorando tudo que vem depois do segundo coeficiente do virial, do segundo termo dessa série, ser positivo ou negativo para esse coeficiente indica alguma coisa a respeito, por exemplo, de como é a pressão
para esse gás comparada com a pressão do gás ideal em circunstâncias assemelhadas. Se for negativo, significa que a pressão deste gás é menor do que a pressão que um gás ideal exerceria. Tá certo? Se for positivo, é uma pressão maior do que a pressão que um gás ideal exerceria. Eu quero calcular o segundo termo da expansão virial para o nitrogênio e a pressão atmosfera para cada temperatura. Eu tenho o valor de B, é dado na tabela, eu tenho que dividir por V sobre N. Mas como é que eu calculo V sobre N? Esse aqui é o mistério. Para calcular V sobre N, eu vou usar um artifício muito usado pelos físicos, que é o seguinte. Eu vou usar a lei dos gases ideais para determinar o V sobre N. E aí, calculo esse coeficiente, eu calculo esse termo da série. Eu poderia até verificar se o V sobre N resultante difere muito do V sobre N da onde eu parti. E eu poderia usar o novo V sobre N para recalcular esse termo. E fazer isso sucessivamente até que dois cálculos sucessivos difiram menos do que um valor que eu estipulo como sendo o meu erro máximo. Isso é uma técnica chamada de aproximações sucessivas, que faz os matemáticos ficarem completamente fora de si, mas que é utilizada com muito sucesso pelos físicos. Tá? E ela é completamente justificável. Só não vou formalizar a justificativa dela, mas enfim, não tem nada de muito extraordinário nisso. Tá? Repito, você usa o gás ideal, ignora esse cara, calcule quem é V sobre N, substitui aqui, recalcule quem é V sobre N, compare com aquele com que você começou. Quando a diferença ficar menor do que alguma coisa que você estipulou como seu erro máximo, você fica satisfeito e para por aí. Entenderam então o que eu vou fazer? Eu vou calcular V sobre N assim. V sobre N é aquele que é dado pela equação dos gases ideais, RT sobre P. Ponto. E, portanto, o segundo termo desta série, B de T, dividido por V sobre N, quer dizer, multiplicado por P sobre RT. E aí você tem o valor de B, por exemplo, a 100 Kelvin. B vale menos 160, cuidado com a unidade. E você está multiplicando isso pela pressão atmosférica. Vamos tomar aqui a pressão atmosférica. Isso não está escrito, mas esses resultados são obtidos à pressão atmosférica. Qual é a pressão atmosférica? Em unidades do sistema internacional, é aproximadamente 10 a quinta Pascal, ou 10 a quinta newtons por metro quadrado. Se você quiser levar em conta o número de algarismos significativos correspondente ao que você tem para B, você vai ter que colocar mais uns algarismos, 1,013 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Então a conta que você está fazendo é 100, que eu tô, esse é o cálculo para o primeiro, né? Aí conta um valor. Legal? Esse foi o item A. Eu vou pular o item B. Eu quero que você discuta ele, pense nele um pouquinho mais, para a gente discutir isso num segundo momento. E eu vou começar o item C. No item C, eu quero que você descubra quais são os coeficientes da expansão virial para um particular modelo de gases. Esse modelo particular é um modelo muito interessante. Nós vamos voltar a ele algumas vezes ao longo desse semestre. É o primeiro modelo de um fluido desenvolvido pelos cientistas que prevê uma mudança de fase. Os gases ideais, a lei dos gases ideais não prevê nenhuma mudança de fase. No final do século XIX, um físico holandês chamado Johannes van der Waals propôs na sua tese de doutorado um modelo extremamente simples. Repito, nós vamos discuti-lo até com bastante profundidade esse semestre, que é o primeiro modelo que é capaz de produzir uma transição de fase. Esse modelo tem uma equação de estado que é a seguinte, conhecido entre os físicos como modelo VDW. Veja que ele tem uma certa semelhança com a lei dos gases ideais, né? Mas ele tem uma correção para a pressão e tem uma correção para o volume. A correção para o volume é uma correção decrescente, ele leva em conta o tamanho finito das moléculas. Então, e a correção para a pressão tem um acréscimo, tem um termo positivo, e esse termo positivo está levando em conta a atração entre as moléculas a curta distância. Observe outra vez que no limite de N sobre V,
muito pequeno, densidade baixa, esse termo desaparece e aquele também. Então você chega ao gás ideal como um limite do gás de Van der Waals ou do fluido de Van der Waals quando a densidade é baixa o suficiente. A brincadeira que eu proponho a você é determinar, aqui é uma brincadeira puramente matemática, determinar quais são os coeficientes da expansão virial para o gás de Van der Waals, para o fluido de Van der Waals. Ou seja, eu quero que você escreva a equação de Van der Waals neste formato. Faz parte dessa ideia que eu mencionei antes, que é o fato de que a expansão virial é uma maneira sintética de escrever qualquer modelo de fluido, qualquer equação de estado. Você veja, a equação de estado dos gases ideais corresponde a fazer todos os coeficientes, à exceção do primeiro, iguais a zero. Vamos ver o que implica para esta expansão eu tomar o modelo de Van der Waals. Então o que eu faço aqui em primeiro lugar é tentar escrever essa equação o mais parecido possível com essa. Então para isso eu vou jogar esse V menos NB para o outro lado, vou jogar o AN2 sobre V2 para o outro lado, depois vai ficar o P sozinho aqui, depois vou multiplicar os dois lados por V. Nada de muito transcendental. Então isso aí vai ficar assim. Multipliquei por V. Isso equivale a dividir o denominador por V. Então fica... Agora, ainda no intuito de fazer essa equação ficar o mais parecido possível com essa, eu vou fatorar o nRT do lado direito. Sobra 1 sobre... Que, aliás, eu já posso escrever direto aqui, ó, esse N no denominador do denominador, porque lembre que eu quero chegar a coisas que têm V sobre N no denominador. Tá certo? Muito bem, agora eu estou falando de gases a baixa densidade, significa dizer que N sobre V é pequeno. Aqui, você tem 1 menos N sobre V vezes B elevado a menos 1. E é aqui que você vai usar a expansão de Taylor. A expansão de Taylor, neste caso, diz que 1 mais x elevado a qualquer coisa, quando x for muito menor do que 1, isso aqui é aproximadamente igual a 1 mais nx mais... Qual é o próximo termo? Eu vou ficar satisfeito se você souber vir até aqui, tá bom? Você vai escrever este termo usando a expansão de Taylor. Tá? Daqui para frente você pode seguir sozinho, tá bom? Em seguida, nesse mesmo exercício, eu peço para você que você faça o seguinte. Você vai, no final, você vai obter B e C. Deixa eu te dar as respostas aqui. B de T vai resultar ser B pequeno menos A sobre RT. E o C de T dá exatamente B quadrado, se eu não me engano. Eu peço para você primeiro escolher quem são os valores de A e B que melhor reproduzem os dados experimentais mostrados numa tabela. Aí isso é um exercício de pesquisa mesmo. Você vai tentar encontrar esses valores. Pode usar mínimos quadráticos, ou se você gosta de usar algum pacote pronto disponível por aí, também pode usar. Eu não estou preocupado em ver as suas contas, como é que você as faz. Estou preocupado em que você tenha iniciativa suficiente para conseguir responder uma pergunta como essa. Quem usa tablets, por exemplo, tem um aplicativo muito legal chamado Data Analysis, que faz essas brincadeiras aí com muita agilidade. Quem usa Linux tem XMGR, Grace, enfim, é fácil de você achar aplicativos que podem te ajudar nessa tarefa.